no programa de hoje nós vamos fazer um passeio pelas ruas do centro do Rio de Janeiro. Hoje você acompanha nossa equipe no caminho percorrido por Tiradentes até a Forca. Nosso passeio começa aqui no Palácio Tiradentes, que é a sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Antes, aqui era uma prisão em que Tiradentes ficou preso até o dia em que foi levado até a Forca. Quem vai me acompanhar nesse passeio é o historiador e professor Carlos Roquette. Tudo bom, professor? Tudo certo. Bom, aqui era a cadeia velha onde Tiradentes ficou preso. Isso. E hoje é o Palácio da Assembleia Legislativa. Exatamente. O que o senhor pode falar desse prédio pra gente? O que o senhor pode falar dessa história? O atual, a arquitetura dele, para quem conhece o Rio de Janeiro, é a arquitetura daqueles monumentos em volta da Cinelândia, da época do Teatro Municipal, é início do século XX. Corresponde, a grosso modo, à República Velha, né? Entre a proclamação 1889 e o início da Era Vargas, 1930. Esse tipo de arquitetura, que foi um pouco desconhecida durante um tempo, foi pejorativamente chamada de bolo de noiva, como se houvesse um excesso decorativo, uma carga ornamental muito grande, desnecessária. Na verdade, não existe uma só escultura na fachada desse prédio que não seja alegórica, ou seja, elas estão querendo transmitir uma ideia. E a ideia exatamente tem a ver com a função do prédio, já que quando esse prédio ficou pronto em 1926, o Rio de Janeiro ainda era capital federal e aqui dentro abrigou-se a Câmara dos Deputados Federal, que foi para Brasília, né? Quando foi para Brasília, o prédio acabou hoje nas mãos do Legislativo Estadual, da Alerj, como você disse no início do programa. Agora, aqui em frente ao Palácio Tiradentes, existe uma estátua do mártir da independência, né? Essa estátua foi construída também na época do Palácio. Essa estátua também é do período e representaria o Tiradentes a caminho da Forca, porque, na verdade, o que havia aqui era a famosa Casa de Câmara e Cadeia, que a gente ainda tem em tantos locais, né? Quem faz aquele circuito das cidades históricas de Minas Gerais, tem uma belíssima em Mariana. E havia essa Casa de Câmara e Cadeia aqui, que dessa Casa de Câmara que ele saiu no final do século XVIII a caminho da Forca. Agora, como é que era a arquitetura aqui na época? Todos os prédios foram destruídos? Sobrou alguma coisa dessa época de Tiradentes? Sobrou da época de Tiradentes, nós já no caminho, tá? Sobrou muita coisa parecida em termos de arquitetura, já que a arquitetura do século XVIII, em princípio, não difere muito da arquitetura do século XVII, que já existia na época dele. Que você tem aqui, por exemplo, que o Tiradentes viu, ao lado do Palácio Tiradentes, o atual Paço Imperial, que é um centro cultural, e na época do Tiradentes era o Palácio dos Vice-Reis, né? O Rio já era a capital do país, da colônia portuguesa, a capital já tinha vindo de Salvador, e nesse prédio, ao lado da Casa de Câmara e Cadeia, oficialmente os vice-reis moravam e trabalhavam dentro desse prédio. Ou seja, oficialmente o país, a colônia, era dirigida de dentro desse prédio, né? Que hoje chama Paço Imperial. E essa igreja aqui ao lado? A igreja ela também, já existia também na época de Tiradentes? Do outro lado, devia estar em construção, em final do século XVIII, a igreja de São José, que é também uma igreja muito boa em termos de você conhecer a arquitetura do período colonial. As pessoas colam muito fácil aquela etiqueta de barroco, né? Tem elementos barrocos aqui na construção. Por exemplo, se você notar o sobe e desce dos telhados, né? Os telhados não estão na mesma linha reta, tem vários níveis de telhado. A gente só daqui vê uma meia dúzia. Outra coisa também, a telha canal, ela avança em relação ao corpo do edifício, para proteger a parede da chuva, e esse pedaço do telhado que avança, que a gente chama de beiral, né? Faz também uma curva barroca, tá vendo? Que vai ao longo do corpo inteiro. Outra coisa também, se você quiser continuar na igreja, o acabamento, né? O coroamento, a parte de cima da torre sineira tem o formato de um bulbo meio acebolado, tá vendo? Um outro movimento também. É uma igreja que estava sendo mexida nessa época, ela foi completada na primeira metade do século XIX, mas ela é bem representativa da arquitetura do período do Tiradentes. Agora, professor, saindo daqui de frente da cadeia, Tiradentes foi acompanhado, escoltado por vários guardas da coroa. Era Como uma é que festa, isso aconteceu? entre aspas, né? Foi uma festa da coroa. Entre aspas.
porque na verdade esse tipo de punição pública, ela servia como exemplo. A ideia era o seguinte, olha, não tentem a independência, porque se vocês tentarem, vai acontecer com vocês o que está acontecendo com o Tiradentes. E a população não se revoltou? Não, pelo contrário, as pessoas se divertiam muito com isso. É como se fosse a Europa na Idade Média, né? Quando havia uma execução pública, como eu disse, entre aspas, era uma festa. As pessoas acompanhavam, se divertiam, gritavam, jogavam coisas. Os camelões, entre aspas, da época seguiam o cortejo, vendendo comida, bebida no caminho. Demorou várias horas desde que ele saiu daqui até que ele foi realmente enforcado. Agora eu vou convidar o senhor para a gente continuar o nosso passeio. A gente vai seguir aqui pela Rua da Assembleia, Isso. atravessando aqui a Rua 1º de Março. Aqui nessa esquina nós temos um dos primeiros prédios. É o primeiro prédio. O primeiro arranha-céu em toda a cidade do Rio de Janeiro a ter 40 andares. Nos anos 70, na época da ditadura militar, na época também do crescimento econômico do Brasil, né, do milagre econômico. Agora, esse prédio ao lado aqui, é histórico também, né? Esse prédio foi visto pelo Tiradentes, porque aqui é o Convento do Carmo, que foi construído quando o convento era beira-mar. A rua na frente do convento era a linha de marinho original. Os carmelitas se estabeleceram nesse local, sítio histórico, né, no final do século XVI, e o convento estava ficando pronto na década de 1620, quer dizer, foi visto pelo Tiradentes. Ele passou nessa esquina, tá? Várias construções da Rua 1º de Março continuam até hoje. É porque ele não foi por lá, né? Ele veio por aqui, pela Rua da Assembleia. Se ele tivesse entrado na atual 1º de Março, na época dele chamada-se Rua Direita, muitas das construções que ele veria estão de pé até hoje. Ó. A própria antiga Sé que foi restaurada recentemente, a igreja do lado, Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo, o Arco do Teles, todo aquele, quem é aqui do Rio de Janeiro? Já estavam lá naquela época. Estava tudo lá, todo aquele pedacinho que quando a gente entra pelo arco, na Travessa Comércio, vai andando até a Candelária, ali nós temos o maior conjunto de construções coloniais juntas, né, na cidade do Rio de Janeiro, todas já, em princípio, já pré-existiam ao enforcamento do Tiradentes. Agora, professor, passando por aqui, o que o Tiradentes viu? O que existiam aqui? Casas, comércio? Ele viu o eixo da rua, infelizmente a maior parte, com exceção desse conjunto aqui da Praça Tiradentes, a maior parte das construções aqui já foram renovadas. E a própria rua também foi alargada, né? Porque as ruas coloniais, no Brasil inteiro, eram bastante estreitas, porque os portugueses tinham medo do sol tropical. Então quando a rua é assim estreita, você só bate sol na sua cabeça meio-dia, você tem logo uma sombra, você consegue andar pela calçada protegido. Essas ruas todas foram alargadas, a maior parte no início do século XX. Aqui era uma rua residencial ou uma rua de comércio? Na verdade não havia essa separação, né? Essa separação entre residência, comércio, até indústria, é um fenômeno, se a gente pode chamar de fenômeno, do século XX, né? Essa ideia de você dividir a cidade em zonas é bastante recente, não tem nem 100 anos. Na época dele acontecia tudo junto, tá? A cidade era extremamente pequena, para você ter ideia, 2 décadas, nem isso, menos de 2 décadas depois, quando a família real portuguesa chegou, a cidade inteira eram 43 mil habitantes. Eram alguns quarteirões na área que a gente está, e acontecia tudo junto. Geralmente a família trabalhava embaixo, no térreo, e se fosse sobrado, morava em cima. E não tinha essa separação, indústria aqui, bom, indústria mesmo não existia, né? Mas vamos dizer assim, fábrica aqui pode, aqui não pode, era tudo junto, tá? Então nessa época toda a cidade do Rio de Janeiro girava aqui em torno do Paço, em torno da Cadeia Velha. Toda a cidade ficou sabendo o que aconteceu com o Tiradentes. Não, é como eu disse, esse tipo de execução pública era uma festa, entre aspas. As pessoas realmente se divertiam. Elas não havia essa preocupação, vamos dizer, se fosse possível isso acontecer de novo hoje, seria um clamor público, né? Você enforcar uma pessoa em praça pública e fazer disso uma festa. Mas há 200 anos atrás era o dia a dia da cidade, a mentalidade era completamente diferente. Bom, vamos continuar nosso passeio? Bom, professor, o senhor comentou comigo que o Tiradentes ele não veria essas árvores aqui, porque a Rua da Assembleia é uma rua bastante arborizada. Isso. Né? Na época não existiam essas árvores. Essa ideia de você plantar árvores no perímetro urbano, dentro da cidade, é uma ideia que veio da Europa do século XIX. Naquela época, a cidade era tão pequena, como a gente já mencionou, que se você quisesse ver verde, você andava 2, 3 quarteirões da sua casa, caía, entre aspas, na selva, na mata. Então não era costume, as ruas eram muito estreitas, não havia nem necessidade de você ter arborização para proteger os pedestres da rua, porque como eu disse, né, a rua estreita ela se autoprotege.
Então a árvore, até em praça não existia. Lá nós saímos da área do Largo do Passo, ali não tinha árvore nenhuma na época do Tiradentes. Nem nas praças. Só fora da cidade? É, porque fora da cidade era 6 quarteirões de onde a gente está, né? A cidade acabava na Rua Uruguaiana. Passou da Rua Uruguaiana, era Extramuros, na época do Tiradentes. E quando a família real portuguesa chegou, também ainda era considerado perímetro urbano, era da Uruguaiana para frente. Quando o Tiradentes chegou aqui até a metade da Rua da Assembleia, ele viu a Rua da Quitanda, que já existia na época. Ele não viu a placa, né, dizendo que é a Rua da Quitanda. Mas essa área bastante antiga, a grande parte, acho que eu poderia dizer até quase todos os nomes, são ainda da época do Tiradentes. A Assembleia e essa esquina que a gente está, a Assembleia com Quitanda. Quando ele passou aqui era a Rua da Quitanda. A Rua da Quitanda o quê? Porque tinha uma pessoa vendendo frutas, tinha um hortifruti, entre aspas, aqui nessa rua. Então era assim que as pessoas davam o nome no período colonial. Não era a prefeitura, que nem existia, nem que chegava e dizia essa rua vai se chamar dessa maneira. O povo dizia, ali é a Rua da Quitanda, porque é ali que eu vou para comprar na Quitanda. Agora, a Rua da Quitanda já era larga dessa forma? Não, pois é, não, essas ruas todas eram bastante estreitas, quem conhece o Rio de Janeiro, como a Rua do Ouvidor, hoje, ou a 7 de Setembro, são ruas que mais, a Rosário, são ruas que mais ou menos se mantiveram com o eixo original, com a abertura. Agora, a Rua da Assembleia, Quitanda, a própria Uruguaiana, a Avenida Passo, tudo foi alargado. Foram alargadas. Geralmente no início do século XX. Aquele prefeito que muita gente elogia, mas foi o prefeito que começou a arrasar a cidade colonial, o Pereira Passos, né? Que tomou conta da cidade de 1902 a 1906. Na verdade, o que ele fez foi um crime, né? Jamais outra pessoa poderia fazer o que ele fez. Ele saiu derrubando tudo que ele pôde em termos de colônia, inclusive igrejas, prédios interessantes, e saiu alargando as ruas estreitas do período colonial. Logo depois que a rua foi alargada, alguns prédios foram construídos e permanecem aqui na rua. O senhor poderia dar um exemplo para a gente? Esse trecho que a gente está caminhando, até agora, que tem de mais antigo, esse conjunto aqui, né, com a aparência do início do século XX, alguns estão até datados, aquela arquitetura que já mencionou, chamada ecletismo arquitetônico, igual a do Palácio Tiradentes, que é o meu período, né? República Velha. Eles foram construídos logo após o alargamento dessa rua. As datas, inclusive, tem uma ali até datada, 1912, uma varanda com influência do Art Nouveau, desse período, início do século XX. Aqui no resto da rua não sobrou mais nada dessa época. Nesse trecho que a gente está caminhando, não. Não. O primeiro conjunto de prédios antigos é esse que a gente está vendo aqui. Agora, aqui no final da Rua da Assembleia, nós chegamos à Avenida Rio Branco. Já existia a Avenida Larga dessa forma? Outra coisa que ele não viu foi a Rio Branco, que ela foi inaugurada em 1906. A Rio Branco, na verdade, é um dos esforços da época do Pereira Passos para fazer o Rio ficar igual ao Paris, né? Ele achou que estava fazendo o Champs-Élysées, que é uma rua larga que tem lá em Paris. Se você olhar o eixo da rua, esquerda, direita, a rua tem quase 2 km de extensão, com cerca de 33 metros de largura. Isso era uma coisa impensável em 1906. Na época de Tiradentes, como era a Avenida Rio Branco? Era uma ruazinha? Não, todas essas ruas que hoje a Rio Branco corta, elas eram inteiras, completas. 7 de Setembro, Rosário, essa que nós estamos passando, Assembleia, Ouvidor, elas todas continuavam, elas não tinham interrupção. Então aqui onde nós estamos, haviam dezenas de prédios, né? Aliás, centenas, né? Porque a rua tem quase 2 quilômetros. Aí Tiradentes, chegando aqui, ele caminhou até o Largo agora, da Carioca. Ele foi até o Largo da Carioca, lá nós vamos ver o que ele viu, porque está ainda de pé, tá? O conjunto dos franciscanos, que tem quase 400 anos de Rio de Janeiro. Nós chegamos aqui ao final da Rua da Assembleia, esquina com a Gonçalves Dias, e daqui já é possível ver o convento. Tiradentes viu esse convento? Viu. Esse conjunto que está aqui em cima do que sobrou do Morro de Santo Antônio, da nossa esquerda para a nossa direita, o Convento de Santo Antônio,
a igreja do meio, a igreja de Santo Antônio, e a igreja à nossa direita, a Ordem Terceira de São Francisco da Penitência. Quando o Tiradentes passou aqui, esse conjunto já tinha quase, ia fazer 200 anos, tá? E ele viu o que a gente está vendo aqui. Agora aqui na praça, o que tinha? Era uma praça já? A praça era bem menor, circundada de prédios. O que aconteceu com essa praça é que quando o metrô passou por aqui, na década de 1970, eles construíram aqui debaixo da gente atualmente a maior estação do metrô no Rio de Janeiro, que é a estação chamada Carioca. Saindo aqui do Largo da Carioca, a gente já entra na Rua da Carioca. Nós estamos atravessando nesse exato momento o limite da cidade colonial, que era o limite do perímetro urbano na época do Tiradentes também. Nós estamos atravessando a atual Rua Uruguaiana, que quando ele passou por aqui chamava-se Rua da Vala. E daqui para lá não tinha nada? Tinha, mas não era considerado perímetro urbano. Aquela ideia de casa do lado de casa, rua depois de rua, era entre a Rua Uruguaiana e a Bahia, a Praça 15 atual, né? Quando você atravessava a Rua Uruguaiana, você tinha uma sensação que você estava saindo da cidade. Aqui na Rua da Carioca, existem ainda alguns prédios da época de Tiradentes. Existem várias construções que já estavam de pé na época de Tiradentes. Eu vou levar vocês agora para examinar uma parede que já, das várias que existem aqui, da época do Tiradentes, que quando ele passou por aqui, essa parede já estava de pé. Então, quando o Tiradentes passou por aqui, esse lado ímpar todo estava construído. O lado par também, mas só que Pereira Passos derrubou em 1906. O que sobrou? O primeiro, os térreos do lado ímpar, tá? Então você tem paredes que, pela técnica construtiva, você consegue colocar a parede na colônia, com pedras regulares, tá vendo? Colocadas de qualquer maneira. Aí você vai ver a argamassa que junta as pedras, é baseada em óleo de baleia, que é uma técnica construída do Tiradentes, porque depois, em 1916, quando chegou a missão artística francesa, que está todo mundo falando desse ano por causa do Dom João, pararam de construir dessa maneira e começaram a construir parede de tijolo regular. Agora, quando eles foram reconstruir o lado direito da rua, após o alargamento aqui da Rua da Carioca, eles tentaram preservar o estilo de antes? Não. Nada algum. Em 1906, a elite da época, a elite econômica, política, intelectual, detestava a colônia. Eles achavam uma igreja barroca o fim da picada, eles achavam cafona, pesada, e ainda tinha um problema de ligação disso com preconceito racial, era coisa feita por escravo negro, não era coisa feita por arquiteto, que tinha passado por uma academia, etc, etc, que na época nem existia a faculdade de arquitetura, né? O que eles puderam, eles derrubaram. Então o que foi derrubado aqui, todo que foi construído depois, nada se parece com o que era na época. Derrubar é o seguinte, a rua foi empurrada para trás. Era uma rua extremamente estreita, que não tinha necessidade de arborização. Em 1906, Pereira Passos fez o favor de derrubar tudo que o Tiradentes viu aqui, quando ele passou por aqui há mais de 200 anos atrás, e vamos dizer assim, ele empurrou a rua para trás. Ele alargou a rua. Então você tem ali, no número par, de novo, né, como já mencionamos, ecletismo arquitetônico no início do século XX. Até a Segunda Guerra Mundial, era muito comum as famílias trabalharem embaixo e morarem em cima ou atrás. Minha avó pequenininha, ela morou nessa fachada, a chapelaria pegou fogo em 1976. Ela fazia chapéu para Santos Dumont, JK, Getúlio Vargas, etc, etc. E quando havia o curso na Avenida Rio Branco, ela sentava numa cadeirinha na frente da rua. Quando acabava o curso na Rio Branco, aqui era a dispersão do corpo. Era como se fosse o final do sambódromo. Então as famílias todas que moravam aqui punham as crianças nas cadeirinhas para ver o final do curso. E isso aconteceu aqui há quase anos atrás. Era o padrão do Rio de Janeiro, né, de você morar no centro histórico, e só começou a se esvaziar depois da Segunda Guerra Mundial, anos 40, 50, quando todo mundo correu para... Quem podia pagar, correu para as praias, né, Copacabana. A loja de música mais antiga da cidade do Rio de Janeiro, a Guitarra de Prata. E lá no fundo, uma parede da época do Tiradentes. Vamos olhar? Vamos lá? Agora, essa loja aqui, ela não é da época do Tiradentes, mas ela é bem antiga. Ela é bem antiga, ela foi fundada em 1987, é considerada a loja de música mais antiga da cidade. E esses móveis são da época que ela foi fundada? Esses móveis antigos parecem aqueles móveis de livraria, tá vendo a escada? Quando você precisa de alguma coisa lá em cima, você tem a escada de correr. Queria chamar a atenção também
do trabalho, né, que as pessoas passam a não ver. Tem todo um trabalho de escultura aqui no balcão, à esquerda e à direita. Agora, atrás da loja ainda existe uma parede da época de Tiradentes. Isso aqui é interessante. Todo esse térreo do lado ímpar tem essa característica. Nós vamos olhar agora. Aqui atrás da rua, você tem o Morro de Santo Antônio, que a gente acabou de ver no Largo da Carioca. Então, olha como eles faziam. Aqui, ó. Aqui atrás da loja fica um muro da época de Tiradentes. É interessantíssimo, né? Porque esse térreo do lado ímpar, ele literalmente se apoia na base do Morro de Santo Antônio, que a gente acabou de ver no Largo da Carioca. Largo da Carioca, lá fora. Então, como ele se apoia, você não tem necessidade de ter uma parede. O que você está vendo aqui é a base do sopé do Morro de Santo Antônio. É claro que tem uma espécie de revestimento, porque senão o morro escorria, a terra caía aqui dentro, inclusive em dias de chuva, que a gente chama, a grosso modo, de muro de arrimo, né? Bastante antigo, com toda a aparência de ser colonial, e já está aqui quando o Tiradentes passou em frente a ele, há mais de 200 anos atrás. E o que acontecia também nesses prédios, eles tinham pátio interno geralmente descoberto, né? A ideia era você ter ventilação e às vezes até você não tinha água na torneira, você tinha uma espécie de poço para coletar água da chuva para utilizar em casa. O que hoje as pessoas fazem por causa da falta d'água já. Mas só que aconteceu que quando teve água na torneira já no final do século XIX, para evitar que os amigos do alheio pulassem para dentro da casa, esses átrios descobertos da colônia, da época do Tiradentes, foram fechados da maneira que esse está ali com clarabóia primeiro, tá vendo? Isso, então, no século XIX, quase todos os pátios internos dos prédios comerciais residenciais aqui no centro foram fechados. Bom, chegamos aqui ao fim da Rua da Carioca, esquina com a Praça Tiradentes. Exatamente. Tiradentes chegou a parar na Praça Tiradentes? Não, pois é, aqui é interessante que, apesar do nome, apesar do que a maioria dos brasileiros pensa, não foi aqui na Praça Tiradentes que o Tiradentes foi enforcado. Na verdade, é claro que essa praça nem se chamava Tiradentes. Na época dele, as praças públicas eram chamadas de campos de servidão pública, ou seja, era uma grande área vazia onde era proibido construir, porque nesta área devia acontecer uma série de atividades que demandavam uma área vazia. Por exemplo, você tinha que ter um lugar para estacionar as carruagens, você tinha que ter um lugar para os animais se alimentarem, você tinha que ter um lugar para o mercado, porque não tinha prédio para mercado. O mercado tudo era vendido na rua. Os animais, as frutas, os legumes, o que você imaginasse. Agora, eu já li uma vez que aqui, como já é fora do perímetro urbano daquela época, alguns ciganos moravam aqui. Quando ele passou aqui, aqui era a área reservada para os ciganos. Os ciganos não podiam entrar na cidade, ou seja, eles não podiam ficar entre a Rua Uruguaiana atual e a Beira-Mar, a Praça 15. Então, nesse campo de serventia pública, nessa descampado que existia aqui, era que os ciganos podiam estacionar as carruagens dele. Então era conhecido como Campo dos Ciganos. Agora, interessante aqui é que a praça é Tiradentes, mas a estátua não é de Tiradentes. Pois é. Isso a gente comenta muito aqui no Rio de Janeiro, né? Que a maioria das estátuas não coincidem com as praças. Isso é o seguinte, o monumento que a gente tem ali no centro é eu acho que é o principal do país, em termos de ser oficialmente a primeira escultura pública do Brasil. Foi colocado ali em 1862, em bronze, e foi feito na Europa, desenhado aqui no Brasil, feito na Europa, trazido de navio. Ali é o Dom Pedro I, é o neto da senhora que mandou matar Tiradentes. O neto da Dona Maria I, que foi a rainha portuguesa que assinou a execução do Tiradentes. Então, eu acho que por causa disso mesmo, é que em 1890 resolveram chamar a praça oficialmente de Tiradentes, né? Porque já era em república, era uma implicância com o Império, né? De botar o neto da Dona Maria I no meio da praça, que acabou se chamando Tiradentes. Uma espécie assim, se a gente pudesse dizer, jogado de interesse político, né? Da República se vingando do Império e de tabela da realeza lá de Portugal.
Agora, quando o Tiradentes chegou até esse descampado, onde Isso. moravam os ciganos, Isso. o que ele fez? Ele foi enforcado aqui? Não. Ele dobrou no que hoje é a Avenida Passos, que nós vamos entrar daqui a pouco por ela, que na época chamava Rua da Lampadosa, por causa da igreja, que nós vamos ver daqui a pouco também. Então vamos lá? Vamos lá. Nós estamos chegando aqui à Avenida Passos, que foi a última rua pela qual Tiradentes passou. É a parada final, antes dele chegar ao local de enforcamento, foi numa igreja que já existia na época dele e está aqui até hoje, a Igreja da Lampadosa. Por isso o nome antigo dessa Avenida Passos era a Rua da Lampadosa, quando ele passou por aqui. Ele chegou a assistir a missa, não? Na verdade, a informação oficial que a gente tem é que o tipo de condenação dele impedia dele entrar numa igreja e ele teria ficado parado na porta da igreja. Agora, eu quero lembrar também que, segundo a Irmandade, dentro da igreja existe uma escultura que teria sido vista por ele, que ainda está aí exposta dentro da igreja. A igreja, na verdade, ela foi restaurada, a fachada, na década de 30. Essa fachada não é colonial, ela é neocolonial, feita na década de 30. O neocolonial enfatizava elementos da arquitetura colonial, né? Ela ficou mais colonial que a maioria das igrejas aqui no Rio de Janeiro. Nenhuma igreja do Rio de Janeiro tem uma fachada tão movimentada quanto essa. Né? Então foi aqui em frente a essa igreja que Exatamente. Tiradentes escutou um pouco da missa e daqui ele caminhou até o local da forca. Bom, aqui desse lado da Avenida Passos já existiam algum desses casarões? Foi outra rua também que sofreu a influência do Pereira Passos, foi alargada no início do século XX. A gente tem essa construção muito interessante aqui, que o vitral do terceiro pavimento parece uma cauda de pavão, típico do Art Nouveau. Essa igreja é da época de Tiradentes? Não. Essa igreja foi feita pelo Bittencourt da Silva, que foi um dos grandes arquitetos do século XIX. Santíssimo Sacramento, ela é do século XIX. Nós chegamos aqui à Avenida Presidente Vargas, em algum lugar aqui Tiradentes foi enforcado. Onde hoje é a reta da Presidente Vargas, havia uma igreja chamada São Domingos, em frente da igreja havia o Largo de São Domingos, e na época do Tiradentes lá estava a forca, e foi na frente dessa igreja que ele foi enforcado. Todo esse conjunto do Largo da igreja foi demolido na época do Getúlio Vargas, do Estado Novo, e foi substituído, na verdade, ele engoliu 2 ruas coloniais inteiras que haviam aqui, centenas de imóveis antigos, e reabriu esse espaço com o nome de Avenida Presidente Vargas, o que é proibido hoje, né? Você não pode botar o nome de alguém que está vivo, mas fizeram isso em 1944. Agora, hoje não seria possível dizer qual o local certo em que Tiradentes foi enforcado? Teria sido aproximadamente na interseção da Presidente Vargas com a Miguel Couto, que existe até hoje, né? Seria ali o local? Isso. Aqui da Avenida Presidente Vargas, nada sobrou da época de Tiradentes, né? Não, aqui foram, como eu disse, foram 2 ruas inteiras coloniais que foram engolidas. Eram as ruas estreitas, Rua do Sabão, São Pedro, as ruas foram engolidas, esses 4 quilômetros inteiros. E todas essas fachadas fizeram uma avenida única, e todas essas fachadas, as que tem de mais antigo aqui, que é a contemporânea avenida, são construções de 1945. Agora é um passeio que vale a pena a pessoa fazer para conhecer o Rio de Janeiro. O que eu acho muito importante mesmo para quem não é carioca, é essa noção de que o centro histórico do Rio de Janeiro é o mais importante do Brasil. Eu costumo dizer sempre isso nos meus passeios. Ouro Preto contra a Colônia, Petrópolis contra o Império, Brasília contra o século XX. Mas a única cidade que conta toda a história com H maiúsculo e toda a arte com A maiúsculo do Brasil é o Rio de Janeiro, né? Agora aqui no centro do Rio de Janeiro é possível ver todos os períodos da história do Brasil. Exatamente, isso que nós comentamos ao longo do passeio. Você tem várias camadas, né, superpostas, né? Como aquela noção que você tem de geografia, de sedimentação, né, que o tempo vai passando e vai ficando uma camada em cima da outra. Esse trajeto que a gente fez falando no Tiradentes, a gente podia fazer um trajeto parecido, falando de coisas que aconteceram um século antes, ou de coisas que aconteceram no Império,
ou coisas que aconteceram com a minha família, como a minha avó ter morado na Rua da Carioca. Você tem esses séculos todos superpostos, né? Essa sedimentação histórica no mesmo espaço, e esse espaço é o centro histórico da cidade do Rio de Janeiro, que eu tenho orgulho de ter lutado para preservar, isso já há 25 anos atrás. Bom, eu agradeço a sua presença. E eu que agradeço a televisão. Muito obrigada pela explicação. Vocês estão de parabéns. Muito obrigada. Bom, se você quiser assistir mais uma vez a esse programa, é só clicar no nosso site, que é o www.tvalerte.tv. Até a próxima!